Oi, Marcos, tudo bem? Desculpa aí, quando conversei com você, acho que eu atropelei, dei um monte de informação para você que eu acho que sem base, né? Porque eu falei aquelas coisas e eu queria agora. Desculpe, talvez seja grande o vídeo, mas não tem como não ser, tá? Porque é uma vida, tenho 52, 53 anos de profissão, comecei com filme preto e branco. E a minha formação foi muito diferenciada. Eu fiz até uma cola aqui, ó. Eu vou botar aqui atrás. Eu fiz uma ordem para não esquecer nada, né? Porque são coisas importantes e a minha vida, né? E o que me fez animar a voltar foi o próprio Vitório Storraro, quando ele teve, né? Eu, na verdade, pô, ele tinha muito mais idade do que eu. E eu já tinha jogado a toalha, eu estava abrindo um negócio de água mineral, ia fazer uma distribuidora de água mineral junto com os amigos, mas a pandemia me fez parar com isso, né? E, e aí outras coisas aconteceram na minha vida, eu tive que vender lá a casa, acabei mudando para Santos, a gente ia começar esse projeto aqui, mas também a coisa desandou, então, ou seja, e fiquei animado, né, com o que eu ouvi lá, né, do Vitório. Depois estive mais próximo dele, que é o Ricardo Cota, que gosta muito de mim, né, conhece o meu trabalho, conhece a coisa. Então eu queria te passar, cara, mais ou menos a minha formação que eu tenho, até para poder basear no que nós conversamos, entendeu? Porque a minha eu tive uma formação diferenciada pelo que eu passei, né? Quer dizer, eu comecei na Globo lá, né, há muitos anos atrás, ainda com as máquinas de corda e a Auricon, depois veio a ARRI, depois veio a CP16, né? Aí, quando a passagem do filme preto e branco para cor no jornalismo diário, Fantástico e Globo Repórter já eram feitos em, em cor. Foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas extremamente importantes do mercado, que são até hoje, né? Jimmy Luft, infelizmente faleceu, onde eu aprendi a fazer câmera na mão com ele, que ele é o mestre disso. Eu acho que até o Steadicam, né, foi criado em função da qualidade do que ele fez, né, aqueles planos de sequências lá dos Deuses dos Mortos, é algo assim de ficar para mais de 200 anos como uma beleza, né, do cinema, do Rui Guerra com a câmera na mão do Dib. Então, eu trabalhei com Aston Novaes, trabalhei com Walter Lima Júnior, trabalhei com Dib, trabalhei com Mário Murakami na parte da edição e tantos diretores, né? E de lá eu fui para a Globotech, quando abriu a Globotech, quando eu comecei a fazer trabalho de comercial, foi quando eu comecei a me interessar pela luz com Bonfim e com Edmir Silvestre. Olha quantos anos tem isso, mais de 40 anos atrás. Como era um bom câmera, eu era técnico, eu nunca fui um bom repórter cinematográfico, isso eu concordo, nunca fui, eu fazia o feijão com arroz, mas na minha formação sempre, na verdade, sempre via a luz. Então o que eu fiz de diferenciado no mercado? Então, eu já vim de uma formação onde o improviso, o conhecimento e a impulsão, né, para que eu fizesse improviso veio deles, né, do Dib, do Guerrinha, né, Guerrinha, do Ricardo Strauss. Eu lembrar, tem mais nomes para falar, mas é muita coisa. Mas tem mais pessoas importantes da minha vida. Henrique Leiner, cara, que também conversei muito, o Neném, mas trabalhei muito com o Bonfim. Eu fiz muita câmera, com Carlos Manga, trabalhei com Jorge Fernando, e fiz muitos comerciais. Eu devo ter feito uns 4, 5 mil comerciais lá na Globotech, né? E mais documentários. Então, quer dizer, a minha formação foi jornalismo, depois o Globo Repórter, o jornalismo, depois Fantástico, né, que são minis documentários, né, que eu também me dei bem com isso, não, como eu te falei, pela qualidade do repórter cinematográfico, mas sim pela câmera. Eu sempre fui muito elegante. Meu material, desculpe falar, mas eu tenho um trabalho muito elegante. E aí, o que aconteceu? Eu fui para... Eu estou vendo aqui. Eu fui para a TVE, em 80 e 84. Foi quando eu aprendi a trabalhar, quando eu conheci o Guerra, porque a gente começou a conviver muito forte com Guerra, em 80 e 84. Aí saí fora, acho que eu fui para a Globotech, voltei para
para a Globotech. Aí depois entrei de novo para a TVE, 87, 89, aqui está na cola, eu peguei na minha carteira de trabalho essas informações, porque as datas são difíceis de aumentar. Aí eu saí de lá, foi quando eu fui eu acho que eu fui para o Shoptime, não me engano, que foi a grande diferencial da minha vida, porque de lá eu aprendi a fazer programa ao vivo, porque lá eu podia errar, entendeu, o Marcos? Lá eu podia errar, porque o quadro não era visto, eles precisavam, né? O briefing era esse, né? Ou seja, uma televisão que venda produtos ao vivo o tempo todo, mas foi lá no Polo. Você lembra disso? O Polo não existia, cara. Eu estou falando de 28 anos atrás, 27. Lembra? Não tinha nada naquele lugar. Eu me lembro que eu saía de lá, tinha até medo, cara. A gente saía em comboio e eles queriam fazer luz lá. Não dava. O primeiro teste que eu fiz foi quase 400 kVA, 600 metros quadrados iluminado o tempo todo, o estúdio inteiro. Essa era a ideia. O briefing foi esse que o Roberto Faustino passou. Quero vender, sabe, o tempo inteiro, em todo lugar. Eu quero luz acesa o tempo todo. Como é que eu vou botar 400 kVA lá ligado? Ou até conseguir diminuir um pouco para 250 kVA. Mas faltava luz lá para cacete, né? Eu estou falando de 27 anos atrás, não sei exatamente, mais ou menos. Acho mais ou menos isso, que foi em 94, 90. Bom, mas quando eu fiz o grande projeto da minha vida, que foi iluminar aquela área toda em luz fria, em cima de no breaks, entendeu? Quer dizer, foi uma especialização que eu aprendi, sabe, com os erros que poderiam errar, né? Era diferente, não de um ao vivo de Globo, onde tinha uma grande audiência, não era grande audiência. O Roberto falou, Roberto, vai dar problema isso, mas até que não deu, tá? Porque foi quando eu me especializei em luz fria. Não sei se você lembra disso, quando viu a Askino, né? Porra, tinha problema pra cacete, ninguém queria, era Flickr, era verde, não sei o quê, e eu junto com a Rosco, né, que eu não me lembro o nome do cara, que até fizeram matéria comigo na revista Lume. Aquela Cláudia Cavallo veio me entrevistar. Pena que eu perdi, eu emprestei a revista e, porra, sumiu. Mas fizeram uma matéria comigo. Como é que eu iluminei 600 metros quadrados com apenas 12 kVA, com diafragma 2.8. Foi quando eu comecei também, Marcos, a perceber que quando veio a câmera digital, que já era as D30, que ela trabalhava melhor com diafragma aberto, né, e com uma asa mais alta, né? Eu comecei a perceber que ela se transformava de uma câmera comum a partir de 4.556, parecia uma câmera, até um VHS na época, mas se você trabalhasse com ela abaixo de 2.8 ou 2.8, nem 3.5, 4 já era mais ou menos, mas se ela trabalhasse com 2.8, em qualquer situação ela virava uma puta câmera, porque eu não sabia. Foi quando o Salvatore me chamou para conversar. Salvatore De Luca, da Broadcast, junto com o Luiz Otávio, que era da Câmera 2. Quer dizer, olha só, com quem teve de base de formação. Eu comecei a perceber e tentar entender por quê, junto com o Salvatore. O Salvatore mostrou, Ricardo, olha só essas câmeras aqui, elas têm vários setups que não tem nada a ver com engenharia. Me parece ser uma coisa artística. Falei, pô, deixa eu ver isso. Aí, era em São Cristóvão, onde o Salvatore trabalhava, que depois quem alugou lá, acho que foi o Pato Rouco. Ou seja, então eu passei, sempre que eu tinha folga, eu ia lá. Salvatore, posso dar um pulo aí? Pode. Tem câmera? E tem. Aí eu ia até lá, ele abria a câmera, as D30, né? E eu entrava nesses setups, que era o Gamma, Blackstretch, Kini, são 7 assim de cabeça agora, mas são 7 ou 8 setups, e o Skin Detail, né? Que é uma coisa fantástica, e o Flare. São sistemas extremamente difíceis, e eu fiquei durante um ano e pouco aprendendo a trabalhar com isso. E até que eu dominei. Foi quando eu comecei a ganhar muito dinheiro e trabalhar muito, por isso que eu não parava no mercado. Aí foi quando o Betinho, que faleceu, né, que trabalhava com o Franklin, me chamou para trabalhar, eu comecei a trabalhar para o PSDB. Eu fiz várias campanhas, Ronaldo César, Marcelo Alencar, deixa eu ver mais lembrar, Álvaro Dias, Aécio Neves. Por quê? Porque o que eu vou fazer? A capacidade, esse sistema, primeiro que eu trabalhava com o diafragma aberto. Foi quando começou a exagerar, comecei a observar que no fim de ano ninguém me chamava mais.
né, a Pema, vocês, a Quanta, aqueles jantares, o almoço, aqueles churrascos, né? Por quê? Porque quando eu entrava em projetos que já estavam lá feitos, sei lá, por vários, né? O Tuca, teve aquele outro também que morreu, não, cara, desculpa me lembrar o nome, né? São vários fotógrafos que eu chegava que não conheciam esse sistema. Chegava lá e você estava lá com 80, 90 kVA, diafragma 568 ainda, aquela formação de tubo que era necessário. Você sabe, você tem experiência disso. Mas o que não era o inverso. Então, ou seja, quando eu entrava, eu caía para 20 kV, 40 kV, a metade, ou até menos da metade. E isso causou muita chateação, né, cara? Eu não sei em quem, mas aí as pessoas ouviam o resultado bom pra cacete. Não esquentava mais o estúdio. Você conseguia trabalhar mais. Aí começou, sabe, a todo mundo a me chamar e aplicar esse sistema. Por isso que eu estou te falando isso, para você compreender como é que não aconteceu essa história, né, cara? E assim, na verdade, você vai no dia a dia, e vai num, vai do outro, vai num, vai no outro, você acaba. Você não percebe, né, as facadas nas costas que você leva, porque você fica sempre no trabalho. Então, assim, aí dali. E muitos foram lá ver, né, o estúdio do Shoptime lá com. O que eu fiz lá? Eu não sei se você lembra disso, mas depois, se quiser conversar mais, ou seja, eu coloquei 3,5, quase 4 diafragma, eu não me lembro, acho que foram 100 e poucas lâmpadas fluorescentes, sendo que a 16, mais ou menos umas 60 delas, tudo HO, todas elas aí trabalhadas para 3.200, eu trabalhei com 4.000 kelvins, as 4.000 kelvins da Philips, né? E junto com a Philips eu fui tentar matar a charada do Flickr, né? A Philips entrou nesse negócio comigo, eles me ajudaram, até que eles provaram para mim que eles tinham um reator que veio da Holanda. Ele não foi comprado especificamente ali, ia chegar da Holanda um carregamento, que foi tudo trabalhado, esse carregamento a gente comprou, o Shoptime comprou, e nós montamos todo esse sistema que foi entregue numa empresa lá em... Esse material foi montado em Duque de Caxias, na WRO, se não me engano, que eram luminárias grandes, enormes, né? Luminárias monstras, que eu precisava. Eram 6 dessas, né? 3 de cada lado, para iluminar 600 metros quadrados, com 16 lâmpadas HO cada uma, que dava mais ou menos uma luz base, como se fosse uma luz de dia nublado, tá? Então, dali começou a nascer. Primeiro, olha só, fluorescente, condomínio, e lá Peter Gasper teve lá, Guerrinha teve lá, porra, teve um monte de gente, um monte de fotógrafo que foi olhar isso, entendeu? Como é que eu fiz, como é que você matou o verde, pô, e o Flickr, não existe, é aquela história, você sabe disso. Bem que isso não existe mais, acabou, né? Agora é LED, mas, ou seja, mas norteou a nossa vida um bom tempo, né? Bom, então dali eu comecei a me especializar cada vez mais, né, em setup. Aí comecei a fazer trabalho. Por quê? Porque eu fazia o meu trabalho ficar muito próximo a filme. Muito próximo. Sabe, você praticamente, eu até tenho esse material. Se você quiser, você quer ver, eu te dou. Então tá no YouTube. Tá com o Ricardo Quimo, se não me engano. Tá lá, tem lá o Ronaldo César Coelho, tem o presidente Fernando Henrique, tem um trabalho lá que isso tudo para você ver lá. Você não sabe o que é filme ou vídeo. Então por que eles fizeram isso? Porque para alguém chegar numa qualidade dessa, tinha que fazer em filme. E filme, você perdia o factual. Né? Você tinha que filmar, você tinha que revelar, você tinha que transcrever e editar. Porra, e o meu sistema não. Você fazia em 2 horas, se você quisesse, já estava no ar, né, cara? Ou seja, aí o Betinho, junto com o Franklin, não me largavam mais, cara. Quando tinha... Porra, eu cheguei até a pedir para não fazer e me deram. Pedi uma grana para não fazer, não quero fazer, não quero ficar em Curitiba. Eu fiz o Álvaro Dias. Fiquei 3 meses em Curitiba, naquele frio do caralho lá. Não quero, eu não gosto de frio, né? Eu sou carioca, né? Adoro calor. Mas pedi para não fazer e deram. Aí eu tive que ir, né? Bom, pequenos detalhes. Então, ou seja, aí depois me especializei em Glass Studio, né? Eu matei a charada de como, né, por inclinação, por fazer a luz, qual tipo de fumê usar, eu pesquisei isso tudo, ou seja, eu tenho isso tudo na mão.
Então é isso, Marco. Já tem 14 minutos, é muito tempo. Eu sei que você é um cara ocupado, mas eu espero que você veja, quero muito que você veja esse vídeo, por favor. É uma explicação porque a minha... das outras explicações a gente já deu, né? Eu já te falei o motivo porque eu seria remido, né? Que o Guerrinha montou na época, mas que eu comecei a ver que virou uma ponte de divulgação de alguns. Então eu falei, cara, e também não serve para nada. Serve para quê? Lá fora você não consegue fazer porra nenhuma se não tiver o registro da ABC ou de outra, qualquer uma. Aqui não, aqui é uma suruba, porque eu sei que também o teu trabalho, você não pode bancar isso, né? Você depende disso, inclusive desses bando de não sabe nada que está aí. Mas eu vejo que é necessário. Se você achar necessário, eu estou disposto, já fiz vários cursos, funcionou, sabe? Os meninos hoje estão muito felizes, estão aplicando o que eu ensinei, estão vendo a diferença aparecer, entendeu? Então é possível. E, na verdade, eu acho que vocês poderiam investir sim em conhecimento, principalmente nos acessórios, né? E como você olha a luz, se tem uma lâmpada errada fora do padrão, que ela dá a luz errada quando tá. Eu também não vejo função nesses HMI, cara. Para mim tudo uma bosta. Para mim é Fresnel, cara. Fresnel de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, cara, com lâmpada Fresnel. Essa perfeição tá ali. Esses rala-coco aí, isso não funciona para nada. Eu não vi até agora função nessa porra. Mas, ou seja, e também nos filtros rústicos, né, de equilíbrio, né. Eu acho que, na verdade, se eu sou antigo, sou, graças a Deus. Se não tiver nada para fazer, amigo, como eu te falei, Marco, fica a amizade, a gente pode bater papo, dar risada, tomar porra aí, falar desse monte de bundão aí. Né, porque, na verdade, é o que eles querem, Marco. Se você reparar, agora é a parte política da história que eu queria falar um pouco, tem 17 minutos, mas me parece, Marco, que eu conheço lá fora, parece que eles querem isso, que essa ignorância reine, porque é uma forma do produto deles lá fora aparecer, porque a turma aqui é boa. Você viu o último grande trabalho que eu vi aí foi do Afonso Beato com a Maísa. Foi uma delícia ver aquilo. Acabou. Agora está começando as novelas aí com algumas coisas mais ousadas, com uma fotografia mais replicada, mesmo assim tem erro. Agora o grande trabalho que teve, que nunca mais colocaram, foi Maísa. Por quê? Porque eles não querem contraste. Parece que nos querem burro, ignorante, entendeu? Parece que o que fizeram com a nossa engenharia pesada, com esse roubo que o Moro fez, né, de se vender para os americanos para destruir a indústria pesada nacional, estão fazendo com a gente. Eu acho que isso, tá? Pelo meu conhecimento, porque eu tenho conhecimento de setup de câmera, e você vê, a EBC agora me mandou embora, cara, em 2014. Eu fiz um trabalho maravilhoso, fiquei 5 anos, quase 6 anos lá dentro. Fiz trabalhos maravilhosos, saí de lá, trabalhei com o Dines, né, do Observatório, trabalhei com o Fernando Barbosa Lima, trabalhei com Pamplona, Fernando Pamplona, fiz, porra, Marcos Veras, aquele cara que é fantástico, é um diretor ele é maestro e clarinetista, tá, de orquestra sinfônica, mas é diretor de televisão. Esse cara faz coisas maravilhosas, cara, porque ele tem os dois conhecimentos, entendeu? Ou seja, ele sabe como posicionar, ele sabe como falar com os artistas. Esses caras são complicados, porque eles percebem, eles têm ouvido absoluto. Então, sempre que você sabe disso, a minha irmã, meu pai era maestro, a gente tem conhecimento de música, eu sei a dificuldade, o quanto atrapalha isso. Bom, Marcos, é isso. Tem o curso, sim. A minha ideia é vender curso de conhecimento, de como ensinar a iluminar de verdade, usando a técnica do bom filme, daquele filme que é para você tirar Oscar, para ganhar Oscar de melhor fotografia. Assim como eu aprendi, né, com Walter Lima, que eu trabalhei, fiz câmera para Walter Carvalho, fiz câmera para vários diretores há muito tempo atrás. Marco, me perdoa, desculpe a minha... Espero que você veja, por favor, veja esse vídeo. Eu sei que é grande, mas não tem como não ser diferente. Tá bom, querido? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, provavelmente eu devo ter esquecido, sim, mas qualquer coisa a gente conversa. Marcos, tudo de bom, tá bom, querido? Preciso trabalhar, animado aí pela vida do Vitório.
Eu gosto do que eu faço ainda, muito. E é isso. Um abraço.